Olá, sou Valnete Costa, apresentadora do Juridicast, o seu bate-papo jurídico. Estamos iniciando mais um. Hoje o bate-papo é com a doutora Karina. Doutora Karina, eu vou pular esse seu sobrenome, Karina Kochinski. Karina Kochinski. Ela é presidente da comissão da Jovem Advocacia da OAB de Mato Grosso do Sul. Prazer em te receber aqui, doutora Karina. Prazer é meu, uma honra ter o convite de vocês para falar tanto da Jovem Advocacia como da advocacia em si, né? Em si, exatamente isso. Doutora Karina, se apresenta para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Sim, bom, eu sou advogada há 6 anos, estou aí batalhando na advocacia com muito amor, é uma profissão que eu realmente, eu escolhi e me apaixonei ao longo do caminho. Eu escolhi por necessidade no começo. Isso que eu ia te perguntar, foi por necessidade ou tem alguém da família que te inspirou? Então, o que acontece? O meu avô era advogado, mas ele não atuava. Então, assim, a gente tinha na família... Ele nunca atuou? Nunca atuou. Ele, assim, pegava uma coisa ou outra, mas era muito raro. E quando ele atuou esse pouco tempo, eu era pequena. Então, assim, pra mim, não tinha essa imagem de Mas advogado. você consegue lembrar se ele tinha paixão pela advocacia ou ele... Não, ele fez porque na época era um dos poucos cursos, né, que tinham. E aí só que ele nunca trabalhou a fundo, né, como advogado. Mas, enfim, ele se dizia advogado, mesmo não trabalhando. Mas não foi inspiração. Na verdade, eu fiz a faculdade por escolha do meu pai, porque meu pai, ele falava assim, não, você tem que fazer uma faculdade que te dê muitas oportunidades, que te dê vários caminhos. Eu estava na dúvida na época, eu sabia que eu queria algo na área de humanas, não queria exatas. Certo. E aí eu lembro que eu fiz o teste vocacional e deu psicologia, direito e jornalismo. E aí meu pai, né, falou assim, não, entre esses 3 faz direito que você tem mais possibilidades. E fiz. Ao longo da faculdade gostei de umas matérias, outras nem tanto. Mas me fala uma coisa, aí deu essas 3 opções dentro de você. Esquece o teu pai nesse momento. O que estava batendo forte? Eu queria muito fazer psicologia. Queria muito. Mas assim, aí eu conversei com meu pai e ele falou assim que... Ele assim, disse que me apoiava, mas não me apoiava, sabe? Para fazer psicologia. Ele falou, minha vida ia ficar um pouco mais difícil se eu fizesse psicologia. Certo. E assim, hoje eu até agradeço. Assim, né, na época eu fiquei brava, porque eu realmente queria psicologia. E ele falou, não, faz direito. Até porque ele queria que eu fizesse concurso, né? Começa por aí. E aí, mas hoje eu agradeço, né? Porque eu vejo que realmente direito é uma faculdade que te possibilita muitas coisas, né? É um leque, né? Abre um leque, né? Sim. Esse curso. E onde você estiver, isso que é bom. Porque assim, eu morei no interior por alguns anos e Você é daqui? Eu sou, na verdade, de Brasília. Brasília? Quanto tempo faz que você está aqui? Eu nasci em Brasília, fiquei 2 anos, morei em Curitiba e vim pra cá com uns 8 anos. E aí me criei aqui praticamente. Então, assim, eu me considero sul-mato-grossense quase. Então, assim, a questão do curso foi muito bom, porque daí quando eu morei no interior aqui do Mato Grosso do Sul, eu tive essa possibilidade que foi quando eu comecei a advogar. Porque na faculdade... Como eu estava direcionada para concurso, eu não fiz estágio em escritório. Quando você estava cursando a faculdade, você tinha em mente que era concurso que você... Sim, o caminho que eu acho que é o mais fácil que os jovens advogados que eu vejo hoje na OAB, né? Que eles tendem a trilhar quando entram na faculdade é falar, vou estudar para concurso, porque realmente advogar no início é difícil, né? E tem muitos advogados, sim. Eles já tem tantos advogados. O mercado, assim, eles falam, tá saturado, né? A minha visão hoje é diferente, mas, né, quando você entra na faculdade é isso que você vê. E tem aquilo, né, o concurso, ele me dá estabilidade, né? Sim. Então, assim, eu entrei nessa onda também, queria fazer concurso, cheguei a estudar para alguns durante a faculdade. E assim, só que não passei, eu passei em alguns, mas assim, eu tava vendo que não era o que eu queria, né? E eu falava assim, eu brincava que eu queria ter uma empresa. Quando eu tava na faculdade, eu falava assim, não, eu quero ter uma franquia, eu quero abrir uma empresa. E eu falava para meu pai, nem a OAB eu vou fazer. E meu pai ficava bravo. É mesmo, doutora? E aí, acabou que hoje eu tenho meu escritório, de fato tem é como uma empresa, né? Sim, porque hoje nós tratamos, nosso escritório é uma empresa, né, com doutora? certeza. Então, assim, acabou que eu fiz a faculdade. Aí, antes de me formar, eu casei e fui morar no interior, em Ribas do Rio Pardo.
O porquê da mudança? Porque o meu esposo, ele estava fazendo concurso, passou no Banco do Brasil, e aí o primeiro lugar que ele foi chamado para ir foi Ribas. Certo. Isso. E aí eu fui, casei, acompanhei ele, e lá eu formada? Aí quando eu recém mudei para Ribas, eu já tinha finalizado todas as minhas aulas, só faltava entregar as atividades, né? Horas aulas. Certo. E aí entreguei, me formei, e aí eu falei assim, tá, e agora? E agora? Durante a faculdade eu tinha estagiado só em órgãos públicos, estagiei na Defensoria e no Ministério Público, e na Caixa também, por um breve momento. E eu não tinha experiência nenhuma em escritório. Mas eu falei assim, tá, eu preciso arranjar um emprego, eu preciso me sustentar, eu preciso entrar no mercado de trabalho. Isso você lá em Ribas? Lá em Ribas. E aí que foi bom eu ter feito direito, porque foi muito fácil encontrar uma posição no mercado de trabalho para mim. E aí foi quando eu entrei como associada no escritório que hoje eu sou sócia. Né? Eu entrei, eles estavam precisando, e aí eu fui desenvolvendo, mas assim, o início foi punk, porque como eu nunca tinha tido essa experiência de escritório, eu aprendi na marra. Você não havia estagiado, feito nenhum estágio em escritório de advocacia? Não. E assim, pra mim era um mundo realmente muito novo mesmo. Assim. Eu aprendi, os 2 primeiros anos assim foram de aprendizado constante, porque é muito diferente o que você aprende na faculdade. Sim, a teoria é completamente diferente da prática, né, doutora? Sim. Então, assim, foi assim que a advocacia me escolheu, porque hoje eu sou apaixonada, eu realmente gosto. Lógico que a gente passa perrengue, né, gente? Sim. A gente, assim, eu costumo falar que a advocacia é uma montanha russa, né? Um dia você tá lá, você, né, teve uma audiência maravilhosa ou uma sentença procedente, no outro você vai ter que fazer um recurso, você tá buscando seu alvará pra sair. Isso que eu te falar agora, e quando você tá esperando aquele alvará e não sai, Exatamente. Ai, como dói, né? Dói. E é assim, né? A gente tem que ir todo dia lá na labuta. Exatamente. Sim. Verdade. E foi assim que eu caí na advocacia e hoje eu sou apaixonada. Sou apaixonada. A doutora atua em qual área? Então, o meu escritório, que a sede, né, ainda está em Ribas, como eu falei. Ah, a sede está em Ribas? Sim. Porque, como eu falei, eu estava lá e aí eu mudei recentemente agora para Campo Grande. Então, agora a gente está expandindo aqui para Campo Grande. E você mudou o quê? Ano passado a doutora era presidente já da comissão? Não, ano passado. Tomei posse em 2021. Isso. Mas eu mudei, eu ainda fiquei muitos meses, praticamente o ano inteiro, como presidente da comissão da seccional, né, que atua aqui principalmente em Campo Grande, morando em Ribas. Então eu vinha, todas as reuniões, os eventos, eu vinha de Ribas para cá. Verdade? Sim, que é mais ou menos 85 quilômetros, né, eu vinha. E era cansativo, mas eu vinha. E aí agora, no final do ano passado, em novembro, eu mudei para cá, para Campo Grande. E aí, nossa, ficou bem mais fácil. Aí a doutora assumiu? O escritório ficou lá em Ribas com o meu sócio e agora a gente está expandindo comigo aqui em Campo Grande. Em Campo Grande. Isso. E aí o escritório atua em várias áreas, né? A gente eu falo que é full service, né? Que atende várias áreas do direito, mas eu fico nas carteiras de direito de família, consumidor e criminal. Por quê? Porque eu tenho uma amiga, até a Janaína, que também foi presidente da Comissão da Jovem, ela fala que são conflitos familiares, porque geralmente direito de família envolve direito criminal, principalmente quando tem violência doméstica. Verdade. Então, por isso que essas áreas aí eu costumo atuar junto. Atuar junto, né? E, doutora Karina, a doutora é presidente da Comissão para Jovens Advogados, né? Isso. E tem a comissão do novo advogado, né? Qual que é a diferença de uma para outra, doutora? Então, na OAB, o nome oficial é Comissão da Jovem Advocacia. Isso, aquela a doutora preside. Isso, certo. Isso. Aí tem, aqui no estado a gente tem a Associação dos Novos Advogados, que é uma associação desvinculada à OAB. Certo. Né, que atua com novos advogados, mas não tem vinculação nenhuma com o sistema da OAB. Certo. Né? E nós, como comissão, vinculados à OAB, a gente tem uma atuação mais institucional, de abrir as portas mesmo para o jovem advogado dentro do sistema OAB. E nós temos essa função de formar esse jovem advogado com o apoio da OAB, que é a Casa do Advogado. E como é que vocês fazem esse trabalho, doutora? Então, a comissão ela trabalha com palestras, com workshops, e aí a gente tem vários projetos que são anuais, né? Então, todo ano a gente renova. Já monta, né? Isso, monta um cronograma de eventos. Então, por exemplo, um dos projetos que a gente
tem, que é de muito sucesso, é a feira de networking, que já tem há 2 anos. O ano passado, inclusive, a gente fez uma edição muito maior e foi um sucesso. Como que funciona? Essa feira, ela visa ligar o jovem advogado às vagas que estão abertas no mercado de trabalho nos maiores escritórios. Quem que pode participar dessa feira? Acadêmico, bacharel e advogado, né? Certo. Então a gente geralmente faz em agosto, que é o mês do advogado. Para quem não sabe, dia 11 de agosto é o dia do advogado, certo, né? E aí a gente faz no mês de agosto. Mas né, dependendo da agenda, pode ser antes ou depois, mas certo. preferencialmente em agosto. E aí a gente abre inscrições. E tem tanto vagas para bacharéis, que atuam como assistentes paralegais, né? Os acadêmicos como estagiários e advogados também. Então, falar assim para a nossa audiência, porque a audiência do podcast é feita tanto de advogados como também de pessoas leigas no assunto. Bacharel é aquele que não tirou a sua carteira da OAB. Isso. Formou, mas ainda não tem a carteira, a licença para advogar, né? Isso, exatamente. Sim. Doutora Karina, o jovem advogado não está ligado à idade dele. Sim. Até quando ele é considerado jovem advogado? Muito boa essa pergunta, porque as pessoas sempre confundem, né? Então, jovem advogado, de acordo com o que a gente tem na OAB, ele é até 5 anos de inscrição. A doutora não é mais jovem advogada. Não, eu também não, então. Nós passamos. A gente acabou de sair. Isso mesmo, verdade. Acabamos de sair ali do limiar, né? Até que é considerado jovem advogado, mas eu brinco que jovem advogado, para mim, teria que ser até uns 10 anos, porque é quando o advogado que trabalha ali insistentemente, ele começa a ter frutos maiores, né? Lógico que hoje, com 6 anos, a doutora também pode falar, a gente já consegue colher frutos, mas eu acho que a gente sobe um patamar, digamos assim, quando você passa ali dos 10 anos, que é quando... Todo mundo fala isso, doutora Karina. Sim, sim. A gente, assim, conversa com advogados que já estão mais tempo nessa profissão do que a gente, e é isso que eles fazem. Sim. Nós estamos próximos, doutora. Sim, a gente está chegando. Vai chegar nosso momento, né? Com vai certeza. chegar nosso momento. E os projetos para 2023, a doutora já falou de agosto, né? Sim, que é a feira de networking. Quais os outros projetos que a gente tem para a jovem advocacia? A gente tem o Voz da Experiência, que é incrível. Voz da Experiência? Sim, exatamente o que você falou, a gente fala com vários advogados. Então, o que é o Voz da Experiência? A gente convida um advogado muito mais experiente, né, que já tem aí seus pelo menos 10, 20 anos de carreira, e a gente conversa com ele para saber o que ele fez para chegar nesse nível da carreira com sucesso. Olha, que legal! Né? Então, assim, a gente já convidou, inclusive o último foi de muito sucesso, assim, lotou com o Dr. Mansur, né, que foi nosso presidente, sempre presidente. Dizem que ele tem uma história maravilhosa. Sim, eu ainda não tive a oportunidade de trazê-lo aqui, mas já me falaram que a história dele é maravilhosa. Sim, e ele é muito... Assim, bem inspiradora, né? Com certeza, ele é uma pessoa que começou do zero, assim, e foi muito engraçado também, porque o Dr. Mansur, assim, ele realmente é uma pessoa muito cativante, né? Isso, E, enfim, foi um sucesso e a gente fez com ele, já fizemos com o nosso presidente, Bito Pereira, também, que é uma história muito, muito bonita. E é incrível como essas histórias inspiram o jovem advogado, né? Que às vezes ele tá lá no começo, desanimado, e aí ele ouve que aquele colega mais experiente alcançou o sucesso, ele tem forças para continuar e mesmo com os perrengues do dia a dia, ele continua. E qual que é a maior reclamação desse jovem advogado, doutora? Olha, o que chega ali pra gente na comissão, principalmente falta de experiência, porque às vezes são pessoas como eu, estudaram na faculdade pensando em fazer concurso, veem que passar no concurso que eles querem às vezes não é tão rápido ou precisa de prática jurídica e vai advogar. Só que como que ele vai advogar se durante a faculdade ele tinha um outro foco, ele não fez estágio em escritório, né? Então assim, falta de experiência. Então, vou entrar com uma ação, eu não sei como é que eu vou fazer. E a prática é totalmente diferente da teoria, né, doutora Karina? Então, aí chegam perdidos. A gente auxilia. Temos também, você falou dos projetos, um projeto muito importante que a gente tem, chama Acolhida. Acolhida, que é justamente para acolher esse jovem advogado. E ele acontece geralmente próximo às entregas de carteira. Então, é aquele advogado que pegou a carteira hoje, por exemplo, amanhã ele vai na acolhida e a gente ensina as coisas mais básicas, como peticionar,
Uau, que trabalho legal. Como despachar com o juiz, Isso. Diferença entre juizado e vara comum. Isso mesmo. Né? Que são coisas básicas. Que bacana, doutora. E esse daí acontece nas reuniões? Não, a acolhida ela acontece na sala da ESA. A ESA, para quem não sabe, é a Escola Superior da Advocacia, que faz parte do sistema OAB. Né? E aí a acolhida acontece nas salas da ESA sempre após as entregas de carteira. E fora isso a gente tem as reuniões ordinárias, que são reuniões para a gente deliberar os novos projetos e assuntos de interesse da jovem advocacia. Que bacana, eu gostei de saber dessa acolhida aí. É muito interessante porque os jovens realmente... Os jovens advogados, eles têm muitas perguntas na acolhida e a gente geralmente consegue esclarecer as principais dúvidas. E o que a doutora falou, né? Sai um pouco assim perdido da faculdade, né? Sim. Sem experiência, é o que a doutora disse. Durante o curso era um foco, depois estou formada e agora? Sim. E a dificuldade eu vejo que não só a falta de experiência, mas também essa questão, porque o advogado ele precisa se vender, né? O produto do advogado é ele mesmo, ele tem o serviço dele. E o jovem advogado tem muita dificuldade nisso. Em como que eu vou prospectar os meus primeiros clientes, né? Então, assim, a gente segue uma linha que a gente fala que tem a produção de conteúdo, hoje em dia a gente tem as redes sociais. Hoje está mais fácil, né, doutora Karine? Sim. Eu acredito que em vista, assim, vamos dizer, do doutor Mansur, hoje nós temos essa ferramenta que é a rede social, que nós podemos, claro que tem limitações, mas nós podemos ali nos vender, né? Sim, é ótimo, porque óbvio que você, num começo, você não vai se igualar aos grandes escritórios, mas você tem essa ferramenta na sua mão, né? Isso mesmo. E, assim, basta ter um celular, né? Sim, agora com o novo provimento de publicidade, facilita mais ainda. Facilita mais. Né? Então, eu acho que foi um avanço muito importante, principalmente para a jovem advocacia, para a gente conseguir alcançar o patamar desses advogados que estão há mais tempo no mercado. Há mais tempo no mercado, né? Então, assim, essa questão, você estava falando das dificuldades. Então, a falta de experiência, né, na prática mesmo, a questão de prospectar clientes, né, que é muito importante, é o que faz a advocacia sobreviver. E também, às vezes, escolher uma área, né, porque muitos advogados saem perdidos. Porque você aprende tudo na faculdade. Mas aí, eu gosto de uma área, mas eu vi que na prática não é tão legal. Tem uma outra área que dá mais dinheiro, mas aí eu preciso ser mais especialista. Então, isso daí também é uma dificuldade que os jovens encontram. Encontram, né? Sim. Que bom que tem a comissão aí da jovem advocacia para poder ampará-los, né? Sim, auxiliar. Exatamente. Doutora Karina, eu vi que recentemente, né, foi lançado a cartilha para novos advogados. Qual que é o objetivo da cartilha? Sim, a cartilha, ela é uma versão resumida do que a gente vai fazer, que é o Manual da Jovem Advocacia. Certo. O que acontece? Essa acolhida, né, esse projeto da acolhida que a gente faz, como tem entregas mensalmente, a gente faz geralmente uma vez por mês a acolhida. Mas quem não foi na acolhida acaba não tendo acesso ao conteúdo que a gente passou na aula, né, que é como se fosse uma aula. Então a gente criou essa cartilha, que é uma versão impressa, que é entregue aos novos advogados na entrega de carteira, e lá tem em forma de perguntas e respostas. Então, as principais perguntas que o jovem advogado faz, as respostas estão ali. Então, é uma acolhida de forma escrita, digamos assim, né? E resumida, óbvio, porque a gente não consegue colocar tudo na cartilha. E aí a gente tem um manual que está em finalização. Inclusive, para quem é membro da comissão, a gente abriu a oportunidade para contribuir. Então, é interessante que é do jovem advogado para o jovem advogado. Né? Então, são jovens advogados que estão escrevendo. E aí vai ser muito mais completo e vai ficar disponível virtualmente. Esse é o manual. O manual, isso. Vai ficar disponível virtualmente para os jovens advogados consultarem. Certo. Então, vai ser mais um manual consultivo, para eles verem toda vez que tiverem dúvidas, né, a respeito da prática, enfim, e todo o conteúdo que tem lá. E a cartilha hoje pode ser encontrada onde? Ela é virtual? A cartilha a gente entrega digital, impressa para quem pega a carteira. Então, por exemplo, se tiver uma entrega, vai ter, né, muito provavelmente, no mês que vem, os novos advogados que pegarem já vai receber impresso. Parabéns! Isso.
foi uma vitória, assim, a gente costuma falar que é um filho, né? Que legal! A gente pensou nisso, nesse projeto por muito tempo, e aí acabou que saiu com total apoio da seccional, assim, apoio e incentivo da diretoria da seccional, e assim, a gente fez em tempo recorde, por mais que a ideia fosse de antes, a gente confeccionou ali em um mês. Em um mês a gente confeccionou. A cartilha? Sim, porque são conteúdos que a gente usualmente já fala, né? Na acolhida, então acabou que foi mais rápido. O manual a gente ainda está em construção. E aí entrega impressa para quem pega a carteira. E quem perdeu, né? Ou enfim, quem já pegou a carteira há muito tempo e quer ter acesso à cartilha, a gente tem o link na bio do nosso Instagram, que é o abjovem.ms. E aí é só clicar lá, você já tem acesso à cartilha, que inclusive é muito interativa, tem vários QR Codes, até para os nossos grupos de WhatsApp, que é onde geralmente também os advogados tiram dúvidas. Tiram através dali. Fala novamente o Instagram da comissão. É oabjovem.ms. oabjovem.ms. E lá a gente divulga também todos os eventos, enfim, tudo que a OAB Jovem faz está lá, é nosso principal canal de comunicação. Parabéns, doutora. Obrigada. Pelo trabalho aí em frente à comissão da Jovem Advocacia. Muito obrigada. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. A doutora gostaria de deixar alguma mensagem para o jovem advogado? Sim, é importante, né, deixar essa mensagem, porque a principal missão da Comissão da Jovem é inspirar, né, fazer com que o jovem advogado continue. Então, o que eu tenho a dizer, e eu até digo quando a gente fala nas entregas de carteira, eu digo assim, a advocacia, ela vale muito, né, e tudo que vale custa muito. Então, é uma profissão que ela é essencial à administração da justiça, né? Sem nós, advogados, a justiça não seria o que é hoje. E ela custa muito, né? Por isso que ela custa muito, e porque você precisa se dedicar, você precisa dar o melhor para os seus clientes, você precisa estudar constantemente, né? Para ser um bom advogado. Então, assim, ela exige muito, mas ela vale a pena. Ela vale a pena porque muda vidas, né? Muda a minha vida como advogada, muda a vida dos clientes. Né? Então, assim, entendam isso, né? Os jovens advogados aí, os bacharéis, acadêmicos que estão nos assistindo, entendam isso, que a advocacia ela é muito preciosa. Então, no começo pode ser difícil, pode ter alguns perrengues, mas você precisa continuar porque é uma profissão de longo prazo. Isso. Né? Você precisa plantar e os frutos talvez você vai colher não daqui 1 ano, 2 anos, mas daqui 5, 6, 7 anos, 10 anos. E aí a gente chega, que nem a gente falou dos nossos colegas mais experientes aí com 20, 30 anos, que é quando você está na sua fase de ouro da advocacia e você vê que realmente valeu a pena. Valeu a pena, né? Sim, sim. É isso mesmo, doutora. Sim. Parabéns. Muito obrigada. E muito obrigada por ter participado, ter vindo aqui, disponibilizado do seu tempo para a gente bater esse papo. Sim. E, olha, desejo sucesso para você frente à presidência da comissão da Jovem Advocacia. Sim. E tenho certeza que a comissão, ela inspira, assim, principalmente com esse trabalho de vocês, acolhida para o jovem advogado. Só desejo sucesso para vocês. Muito obrigada. É uma honra estar aqui falando de 2 coisas que eu amo, que é a advocacia e da OAB Jovem, que eu estou à frente aí por 3 anos, e muito obrigado, sucesso também aí, né? Nós que já não somos mais jovens advogados, né? Mas estamos na luta, Isso né? mesmo. Obrigada, gratidão, doutora. Obrigada.